Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade de ministrar, mais uma vez, a Igreja Evangélica de Jesus, que é a minha segunda igreja, como já tenho intimidade, para dizer assim. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. E hoje o Senhor, trouxe ao meu coração uma palavra que tem a temática assim, O Senhor até me deu uma temática para esse dia de hoje. E diz assim, que é a justiça de Deus em Nínive, com Jonas, e a justiça de Deus em Judá, com Abacuque. E eu vou ali, descrever as duas histórias, a história ali de Abacuque e a história de Jonas. E eu vou começar primeiro com a história de Abacuque. A palavra do Senhor diz, em Abacuque 1, é um diálogo, O livro de Abacuque, na verdade, é um diálogo de Abacuque com Deus. E a palavra do Senhor diz que no primeiro versículo, no segundo, na verdade, o Senhor, ali Abacuque dizendo ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Aí no versículo 3 diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscita a contenda e o litígio. E ali Abacuque, ele vai descrevendo toda a situação ali de Judá. E ele vai se indignando com aquela situação, com aquele cenário que ele está vivendo ali. E Abacuque, ele começa a dizer: Senhor, esse povo, eles adoram outros deuses. Senhor, esse povo, ele tem injustiça. A gente vê o tempo todo aqueles que são ímpios prevalecendo sobre os justos. E ali Abacuque questiona, ele reclama, e ele começa ali a reclamar. E logo no capítulo 2, o Senhor começa ali a responder ali a Abacuque. E dizendo, o Senhor traz uma resposta a Abacuque, dizendo que faria sim, faria justiça, que o Senhor traria sobre eles. Por que o Senhor estava dizendo que faria justiça? Porque logo depois aconteceria que os babilônicos viriam e ali invadiria ali o povo de Judá e destruiria. Por isso o Senhor disse: olha, espere, Abacuque, até anota para todo mundo saber isso que eu estou te dizendo, porque certamente a justiça virá sobre eles. Eles serão destruídos, eles serão ali queimados, eles serão, a minha justiça virá sobre eles. E ali logo depois, no finalzinho, em Abacuque 3, Abacuque se alegra com a resposta de Deus sobre a vida dele e diz: ah, Senhor, é uns versículos mais lindos, No 3:2 diz assim: com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes os gentios. Tu saístes para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. E Abacuque ficou muito feliz, porque Deus falou que ele traria justiça, porque Deus falou que sim, destruiria, que Deus falou que acabaria com tudo aquilo. E no 3, no versículo 12 e 13 diz assim, e Abacuque dizendo assim, ele trouxe tanta alegria no seu coração que ele disse: ah, Deus, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nesse momento, Abacuque se alegra abundantemente com a resposta do Senhor na vida dele, porque realmente a justiça viria. Aquilo que ele tanto esperava viria. E ele se alegra, ele diz: ah, meu Deus, ainda que tudo se acabe, eu me alegrarei em ti. E ele glorifica o nome do Senhor. Mas aí, o Senhor falou comigo: Jane, vai lá em Jonas. Vamos ver a história de Jonas, que é totalmente diferente ali da realidade de Abacuque. A palavra do Senhor diz, como eu creio que muitos conhecem a história de Jonas. Jonas era um homem que vivia ali, que foi receber um chamado para ir a Nínive. E ali ele escondeu, ele fugiu desse chamado de Deus. Ele entrou numa embarcação e ia para outro lugar, ia para Tarsis.
E no meio do caminho ali houve, né, uma confusão, um vento impetuoso, uma tempestade. E aconteceu que eles descobriram que era por conta de Judas que estava acontecendo tudo aquilo. E nós sabemos muito bem a história. Ali Jonas foi lançado no mar e entrou dentro ali do ventre de um grande peixe, como diz a palavra. E ali ele durou ali 3 dias. E durante esses 3 dias, no último dia, no último momento, Jonas, quase morrendo, ele clama ao Senhor, fala: Senhor, me perdoe, perdão, Senhor, eu estou morrendo neste momento, tem misericórdia de mim. E o Senhor livra Jonas daquela situação. E a palavra do Senhor diz que Jonas, né, depois de tudo aquele alvoroço que aconteceu na vida dele, ele parte então para a sua missão, para ir a Nínive, pregar a palavra, anunciar aquele povo, falar o que ele deveria ter feito há muito tempo. E ele anuncia, e ele diz, e a palavra do Senhor diz, que depois dele ali ter pregado, o povo de Nínive se arrepende. Eles se arrependem profundamente daquilo que eles fizeram. E quando vem o arrependimento ali sobre a vida deles, eles se transformam. E a palavra do Senhor diz que Jonas, olhando aquela situação, ele diz: como assim? O Senhor não falou que ia destruir esse povo? Esse povo está se arrependendo, o Senhor ali, né? Porque Deus havia desistido de destruir Nínive. Quando Deus viu que Nínive abriu o coração para o arrependimento, Deus falou: não, eu não vou destruir Nínive. Eu não vou destruir essa terra, não vou destruir mais. Mas Jonas se indigna. Ele fica indignado com aquela situação, porque parece que ele queria que Nínive fosse destruída. E o Senhor fala assim: como assim, Jonas? O Senhor fala dessa maneira para ele. Jonas 4 diz assim: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Por que você está desse jeito? Jonas até pediu a morte, porque Deus não tinha destruído Nínive. Muito estranha aquela atitude de Jonas. No no capítulo 4, no versículo 10 e 11, Jonas diz assim: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? E depois, mais tarde, não é nesse momento não, mais tarde, o Senhor fala assim com Jonas: Jonas, presta atenção, eu não vou ter misericórdia. Porque Jonas até mesmo questiona a Deus, falando: Senhor, o Senhor é sempre assim, o Senhor tem misericórdia de todo mundo. E ali Jonas foge para um lugar, e ele fica naquele lugar ali isolado, chateado, emburrado. E ali ele faz um abrigo para ele. E quando ele está naquele lugar ali, o Senhor vai e faz crescer uma planta sobre ele. E quando cresce essa planta ali sobre Jonas, no outro dia, essa planta trouxe ali muito frescor para a vida dele, trouxe ali sombra. Mas naquela noite, naquela madrugada, subiu uma lagarta naquela planta e ele destruiu aquela planta. E no outro dia Jonas não tinha mais sombra, Jonas não tinha nada mais para refrescar. Mas aí Jonas novamente se revolta e fala: Senhor, estou revoltado, eu quero a morte mais uma vez. Jonas mais uma vez pede a morte, pede ali que aquele momento ali seja destruído, ele não quer mais, ele se revolta mais uma vez. E ali Deus mais uma vez questiona: Jonas, mais uma vez você está aí com essa fúria no seu coração por causa dessa planta? Você está aí com misericórdia da planta, porque Deus viu que Jonas estava com misericórdia da planta. Ele achou injusto aquela lagarta vir destruir aquela planta que estava trazendo frescor para a vida dele. Ele falou: você teve misericórdia da planta, mas você não teve misericórdia de Nínive. E um versículo mais profundo que eu vi no último versículo ali, no 10 e no 11 de Jonas 4, diz assim: mas o Senhor disse a Jonas: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos.
Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus estava ali abrindo ali o seu coração para Jonas, dizendo: será que eu não tinha que ter pena desse povo? Esse povo tão inocente, eu vejo ali uma inocência tão grande no meio desse povo. E Jonas ali mesmo assim revoltado com Deus diante dessas justiças. E nós vemos ali nesse momento, nessas duas palavras, em Abacuque e em Jonas, dois momentos de Deus. Dois momentos Deus cumprindo a justiça dele. Deus cumprindo a justiça dele na vida de Abacuque, nas orações de Abacuque, e Deus cumprindo a justiça dele em Nínive com Jonas. Deus cumprindo justiça em Judá com Abacuque e Deus cumprindo justiça em Nínive com Jonas. E nós podemos perceber que nesses dois momentos Deus cumpre a sua justiça de uma maneira diferente. Vocês perceberam isso? Como foi a atitude de Deus ali no momento de Abacuque? E como foi a atitude de Deus ali com Jonas, com Nínive? Muito diferente. Em Abacuque, Deus disse que destruiria sim, que a queixa de Abacuque era justa, que ele destruiria, que ele faria. Mas lá em Nínive, Deus disse: eu vou ter misericórdia, eu não vou destruir. Eu não vou fazer aquilo que você está pensando não, Jonas. Eu não vou destruir não. Desse povo sim, eu vou ter misericórdia. E o Senhor falava ali no meu coração, que muitas vezes nós achamos que a justiça de Deus é como nós. Nós achamos que a justiça de Deus é como aquilo que nós pensamos. Nós achamos que a justiça que Deus faz sobre um povo, sobre alguém, algo que Deus, nós achamos que a justiça tem que ser do nosso jeito. Meu Deus, quanto mal essa pessoa me fez. Meu Deus, quanto mal esse líder me fez. Meu Deus, quanto mal essa pessoa está me fazendo. Cumpra a sua justiça na vida dele. Cumpra a sua justiça. Cumpra a sua justiça. Vem com a tua justiça, Deus. E muitas vezes as coisas acontecem como nós não imaginamos. O que a gente pensa? Deus não está comigo. Deus não ouve as minhas queixas. Esse Deus, que Deus justo é esse? Esse povo nunca é destruído, essa pessoa nunca sai do seu cargo, essa pessoa nunca sai dessa posição ali de autoritária, ela nunca sai. Que Deus justo é esse? E nós questionamos e questionamos. Mas nós temos que entender algo, que Deus não age sobre o nosso querer. Ele está acima do nosso querer. Ele está acima da nossa justiça. Ele está acima da nossa vontade, porque Ele é Deus. Ele sabe o quanto tem que fazer a justiça. Ele sabe o quanto Ele tem que honrar. Ele sabe o tanto que Ele tem que destruir. Ele sabe a hora certa. Ele sabe a quem. Ele sabe o momento. Ele sabe a hora. Não tem que ser do nosso jeito. Eu já passei por muitos momentos assim. Certa vez eu estava ali revoltada com uma situação. Eu fui para a madrugada e falei: Deus, fui lá em Jeremias, falei: Deus, é que Jeremias está dizendo que as pessoas que agem assim merecem isso, isso, isso e isso. E naquele dia ali o Senhor me levou lá em Efésios, lá à igreja de Efésios, onde o Senhor diz assim, que Ele deveria renovar o amor uns pelos outros. Que na verdade Efésios precisava renovar o amor uns pelos outros. E o Senhor disse assim no meu coração: não é assim. Ame esse que te persegue. Ame esse que é contra você. Ame esse ali que você acha que não merece justiça. Ame esse ali que você acha que não merece a minha misericórdia. Ame essa pessoa. Ame. Porque essa é a sua posição. E essa é a posição de Cristo o tempo todo. O tempo todo os discípulos achavam ali que ele precisava tomar uma atitude. Mas ele tomava uma atitude completamente diferente.
O tempo todo os discípulos achavam que ele tinha que dispersar, que ele tinha que expulsar as crianças, que ele tinha que fazer isso e aquilo, e ele tomava uma atitude totalmente diferente. Os discípulos diziam: não, quem é o maior? Ele dizia: aquele que é o menor, esse sim é o maior. Esse é Cristo, é Jesus Cristo, que tem um amor acima de todas as coisas. E o Senhor nos surpreende nessas duas histórias. O Senhor nos surpreende nesses dois momentos, nesses dois modos de cumprir justiça. Nós achamos que Deus não cumpriu justiça em Nínive. Deus cumpriu justiça em Nínive. A justiça dele foi trazer a tua misericórdia. A justiça dele foi trazer misericórdia para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo era inocente. Ele sabia que aquele povo, ele diz, no versículo 11, ele não sabe nem o que faz a mão direita e a esquerda. Será que eu vou destruir um povo desse? Um povo que logo se arrepende? De maneira alguma. Mas em Judá lhe foi diferente. Olha como que é o agir de Deus. Olha como Deus opera diferente de nós. Diferente daquilo que nós achamos, que nós consideramos, que nós entendemos. Debaixo das nossas próprias leis, debaixo dos nossos próprios conceitos, debaixo daquilo que nós consideramos como certo. Nós precisamos muito aprender com Deus. Nós precisamos muito sentar no divã de Deus e ali entender quem é Ele. Se nós estamos ali vivendo debaixo dos nossos conceitos, nós não entendemos quem é o nosso Deus. Mas no dia que nós sentarmos e entendermos quem é o nosso Deus, todo o nosso conceito de justiça, todo o nosso conceito, toda a nossa realidade vai cair por terra e vai prevalecer sempre na nossa vida e em qualquer momento a vontade dEle. Porque nós sabemos que a vontade dEle é sempre boa, a vontade dEle é perfeita e a vontade dEle é agradável. A vontade dEle é superior à nossa. Os pensamentos dEle são superiores aos nossos. Os pensamentos dEle são mais profundos do que os nossos. Nós temos que sentar sim, calar a nossa boca, parar com as nossas próprias justiças e entender quem é o nosso Deus. Entender quem foi Jesus Cristo de Nazaré. Entender quem é o Deus Todo-Poderoso, o qual nós dizemos que servimos, o qual nós abrimos a nossa boca bem alto e diz: Deus, eu te sirvo, seja feito a tua vontade. Nós não dizemos isso no Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Será que está prevalecendo aquilo que o nosso Deus deseja? Será que prevalece sim aquilo que Ele quer? Aquilo que Ele faz em nós? Aquilo que Ele realiza em nós? Que seja feita a vontade dEle, assim na terra como nos céus. Que essa palavra esteja no seu coração. Que essa palavra esteja no teu coração. Que essa palavra entre no teu coração. Não cumpra a sua justiça. Espere nele. Espere nele. Faça a vontade dele, porque ele sabe o que ele faz. Nós vamos orar agora para a campanha Jesus, a Ele, a glória. Nós vamos orar para essa campanha. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Feche os seus olhos. E nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha cumprir a vontade dEle na sua vida. Senhor, nessa hora, meu Deus, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, todas as pessoas, ó Pai, que estão me ouvindo, todas essas pessoas, ó Pai, que estão ouvindo, ó Pai, essa palavra. Que a vontade do Senhor prevaleça ali, meu Deus, nessas pessoas. Que elas entendam, ó Pai, quem é o Senhor. Que elas entendam, meu Deus, qual é a vontade do Senhor na vida delas. Que elas entendam, meu Deus, que a justiça do Senhor não é a justiça delas. Que elas entendam, meu Deus, que o pensar do Senhor é superior ao nosso. Que o agir do Senhor é muito superior ao nosso. Quebranta esses corações. Traga amor, traga paz,
Traga refrigério, Senhor. Que eles recebam do Senhor, ó Pai, essa alegria. Que eles recebam do Senhor essas direções. Que eles recebam do Senhor, ó Pai, nessa hora, meu Deus, essa mudança de caráter, mudança de atitude. Que eles entendam e aprendam com o Senhor todos os dias da sua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa palavra esteja no coração de vocês, no nome de Jesus. Amém.